Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas Mello. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula da disciplina Construções Geométricas. Nessa aula de hoje, nós estamos aqui na aula 18 do volume 2 da nossa apostila de Construções Geométricas. Nessa aula, nós vamos fazer o traçado de ovais. Na apostila está dividido em duas seções. Então, aqui é o traçado de ovais 1. O nosso objetivo nessa aula é concordar arcos de circunferências com retas e concordar arcos de circunferências com arcos de circunferências. Mas o que é esse concordar arcos com retas e arcos com arcos? Vamos ver aqui a definição na apostila. Concordância de curvas. Definição. Chama-se concordância de duas linhas curvas ou de uma reta com uma curva, a ligação entre elas, executada de tal forma que se possa passar de uma para outra sem ângulo, inflexão, nem solução de continuidade. Em outras palavras, as retas tangentes às curvas no ponto de concordância sejam coincidentes. Então, pelo fato da gente estar associando essa definição de concordância às retas tangentes ao ponto de concordância, dá uma ideia de suavidade. Então, o que nós queremos aqui é que as emendas entre uma reta e um arco, ou entre dois arcos, que essas emendas sejam suaves. Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer os exemplos de construção. Aqui nós temos os princípios dessa concordância. Para concordar um arco com uma reta, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam ambos sobre uma mesma perpendicular à reta. Então, este é o princípio para concordar um arco com uma reta. Isso vai ser a base das nossas construções. Então, a gente tem que ter o ponto de concordância e o centro do arco, eles estejam numa mesma perpendicular. Então, isso significa que a reta vai coincidir com a tangente ao arco no ponto de concordância. E, para a gente concordar dois arcos, o princípio é o seguinte: para concordar dois arcos, o ponto de concordância, assim como os centros dos arcos, devem estar sobre uma mesma reta, que é normal aos arcos no ponto de concordância. Então, aqui a gente vai ter um segmento ligando os dois centros dos arcos, e aqui está o ponto de concordância, onde a gente teria uma tangente em comum aos dois arcos neste ponto de concordância. Então, a reta que liga os dois centros, quando fala aqui que devem estar sobre uma mesma reta, e isso é normal aos arcos no ponto de concordância, ser normal ao arco significa ser perpendicular à reta tangente ao ponto naquele arco. Beleza? Então, é como se eu traçasse uma tangente aqui e ela coincidisse com a tangente para este arco e para neste ponto de concordância. Então, vamos lá para algumas construções envolvendo concordância entre arcos e retas. Aqui a gente tem um primeiro problema. Eu acho mais interessante abordar com vocês o problema 2. Olha só que problema interessante. A gente quer concordar um segmento de reta AB com um arco de circunferência que deverá passar obrigatoriamente por um determinado ponto que está fora deste segmento. Então, vai ser o seguinte, vamos começar a representar a nossa construção aqui. Eu tenho um segmento aqui AB, vou deixar de exibir o rótulo desse segmento, vou deixar o nome dos pontos, para a gente se orientar. E eu quero fazer uma concordância deste segmento com este ponto aqui, que está fora do segmento. Então, o que eu quero obter? Eu quero obter um arco aqui ligando B e C, de forma que essa emenda entre o arco e o segmento seja suave, que é a nossa ideia de concordância. Quais são as instruções para essa construção? Então, primeiro a gente deve pegar uma reta perpendicular ao segmento pela extremidade B. Então, vou traçar aqui uma reta perpendicular. Beleza, aqui está a nossa construção da perpendicular ao segmento, passando pelo ponto B. Depois, na sequência, a gente deve traçar uma mediatriz. A gente vai unir os pontos C e B por meio do segmento CB,
e traçar uma mediatriz. Eu nem preciso desenhar o segmento CB, não. Eu só preciso da mediatriz. Então, se vocês forem fazer no papel, aí traçar o segmento CB pode ser útil para visualizar, mas é possível traçar a mediatriz sem traçar o segmento. Então, vamos traçar essa mediatriz aqui. Mediatriz entre os pontos B e C, a mediatriz do segmento BC. Essa mediatriz e essa construção de perpendicular tem um ponto em comum, que eu vou destacar aqui agora, a interseção de dois objetos. Aqui está o ponto D, que intercepta essas duas retas. Então, este ponto D, ele será o centro da nossa construção, para a gente construir o arco que liga o ponto C ao ponto B. Então, agora eu vou vir aqui, vamos lá conferir a nossa construção. Próximo passo, a interseção da mediatriz com a reta R é o centro O do arco a ser construído. Assim, basta construir o arco de centro em O, que passa por B como origem do arco. Tal arco deverá passar pelo ponto C. Então, a gente vai vir aqui, pegar a ferramenta de construção de arco circular, utilizar como centro o ponto D e traçar o arco CB. Então, agora, se a gente deixar de exibir esses outros objetos, vocês vão ver que ficou bem suave esta emenda aqui no ponto B. Vou dar um zoom aqui. A gente vê que ficou uma emenda bem suave, onde esse segmento AB ele coincide com a tangente a este arco de circunferência no ponto B. Beleza? Então, a ideia de concordância é essa, pessoal, é que fique uma emenda bem suave. Para isso, nós precisamos, na nossa construção, da perpendicular ao segmento passando por B, da mediatriz do segmento BC. Isso nos gera um ponto que é o centro do arco BC. Ok? Vamos para a nossa próxima construção. Então, esse foi o problema 2. Agora eu quero fazer com vocês o problema... deixa eu ver aqui o problema 3. Não, é o problema 4 que eu quero fazer. O problema 3 ele é bem simples. Ó. Vou só ler ele com vocês. A gente tem duas retas paralelas e nós queremos concordar essas duas retas com um arco de circunferência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto em uma dessas retas e traçar uma perpendicular, que vai interceptar a outra reta no ponto B. Então, aqui está uma dessas retas, eu peguei um ponto A, tracei essa perpendicular T, que interceptou a reta S no ponto B. Achando o ponto médio entre A e B, eu vou ter o centro de uma circunferência e vou traçar esse arco AB, que vai suavizar essas duas retas. Então, é como se eu tivesse uma continuidade desta reta, aqui no caso seria uma semi-reta, né? De A para cá, que se suaviza com este arco e emenda nesta outra semi-reta. Beleza? Eu quero construir com vocês este problema 4 aqui, ó. Deixa eu ver a forma dele. Não, não é o problema 4, é o problema... Aqui só tem alguns exercícios agora. Beleza. Sim, agora nós passamos para a concordância entre arcos. Então, fiz um exemplo já de concordância de um segmento com um arco. Agora eu quero fazer um exemplo para vocês de concordância entre arcos. E para isso, eu vou utilizar o problema 5. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui no GeoGebra. Vou preparar a nossa tela sem essa malha quadriculada e sem os eixos. Nós só precisamos de uma tela em branco e vamos para os nossos passos de construção. O problema 5 diz o seguinte: eu quero concordar um arco em uma de suas extremidades com outro arco que deve passar por um ponto A dado. Vai ser semelhante à construção que nós fizemos anteriormente, só que agora, ao invés de um segmento, nós temos um arco. Então, ó, neste problema, o centro do arco procurado, o ponto de concordância e o centro do arco dado devem ser colineares, pois os arcos devem ser tangentes. E isso que vai justificar a nossa construção. Vai ser o seguinte, ó, a gente vai ter um determinado arco e um ponto
fora deste arco. Vou começar a construção aqui, ó. Eu vou marcar um pontinho A e vou traçar um arco. Então, eu tenho este arco aqui e eu quero um outro ponto fora deste arco para eu suavizar. Olha só a forma como está aqui, ó. A gente quer fazer como se fosse um outro arco de circunferência aqui, e a gente precisa determinar este centro, beleza? Então, vou traçar um pontinho ali fora deste arco e a gente vai querer encontrar qual vai ser o centro que vai fazer que vai suavizar este movimento aqui. Então, nós temos aqui o arco AC. Na verdade, aqui deu uma desconfigurada, né? Aqui ficou estranho, porque ele não está emendando. Aí, beleza, agora ficou em cima do ponto. Ok, vamos ver qual que é o protocolo de construção aqui. A gente vai pegar o centro do arco que foi dado e vai unir com o ponto B, que é o nosso ponto de concordância, por uma reta. Então, vou vir aqui e vou traçar. Na verdade, aqui é o nosso ponto C. Eu vou traçar uma reta que vai unir este centro a este ponto onde será feita a concordância, onde vai ocorrer a emenda. Próximo passo de construção. A gente deve traçar a mediatriz dos pontos B e A. Mas quem são os pontos B e A? É o ponto de concordância e o ponto que está fora do arco. No nosso caso aqui, é o ponto C e D, beleza? Então, vou traçar essa mediatriz. Beleza, tracei a mediatriz e encontrou num ponto lá embaixo, ó. Encontrou nesse pontinho aqui embaixo. Vou destacar a interseção destes dois objetos, que é este ponto aqui. Ok, agora o que a gente precisa? Este ponto que intercepta vai ser o nosso centro do arco procurado. Então, a gente vai traçar um arco agora, utilizando este ponto de interseção como centro. Então, eu vou fazer o comando de arco, vou utilizar este ponto como centro e vou unir D a C por um arco. Mas aqui ficou bem próximo de uma reta, né? Ficou parecido com uma reta. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ficou bem próximo de uma reta. Eu vou fazer uma outra construção que eu acho que vai ficar melhor para a gente fazer essa visualização. Então, deixa eu abrir uma nova página aqui. Tudo depende da posição do ponto que está fora do arco. Então, eu vou posicionar este ponto de modo a obter até que a interseção entre as retas construídas fique melhor para visualizar, sem a gente ter que fazer aquele zoom. Vou fazer uma construção parecida com essa daqui, ó. Então, vou fazer um arco AB aqui. Traçar um pontinho. Vou traçar o arco daqui. Ah, ele faz nesse sentido. Então, deixa eu tirar. Vou começar daqui para cá. Beleza, que faz sempre no sentido anti-horário, tá bom, pessoal? Então, aqui está o nosso arco. Vou tirar o rótulo deste. E nós queremos que este arco concorde com outro arco, passando por um ponto fora deste arco. Onde nós vamos posicionar este ponto? Vou posicionar por aqui assim, como está na configuração aqui na nossa apostila. Então, vou configurar por aqui assim, ó. Beleza, esse vai ser o nosso ponto D. Aí, o que a gente precisa fazer nesta construção?
a gente precisa primeiro traçar, unir o centro ao ponto de concordância. Vamos lá. Vamos unir o centro ao ponto de concordância. E depois a gente tem que traçar a mediatriz deste segmento BD. Aqui está a nossa mediatriz. Essa mediatriz gera um ponto de encontro, que eu vou destacar aqui a interseção dos dois objetos. E este ponto vai funcionar como centro para a gente traçar um arco ligando B e D. Então, aqui está o nosso centro e aqui está o nosso arco BD. Beleza, pessoal? Nós, então, fizemos uma concordância entre dois arcos aqui. Aqui ficou esse arco de rótulo B, ele pode parecer que está se aproximando de um segmento de reta, mas se a gente der o zoom, a gente vê que isso é um arco de circunferência centrado em E e ligando os pontos B e D. Beleza, outra construção que eu queria mostrar para vocês é a seguinte. Quando a gente tiver dois segmentos paralelos. O primeiro exemplo está aqui, vocês podem conferir na apostila, que é o problema 6. Tem o primeiro caso, sugiro que vocês deem uma olhada. E eu quero fazer a construção com vocês do segundo caso, que é o seguinte, ó. Vou fazer a configuração aqui. Vou apagar esta nossa construção. Vou apagar essa aqui também para não carregar demais. Vou abrir um novo arquivo. Nós queremos fazer o seguinte agora, pessoal. A gente quer... Eu vou desenhar os segmentos aqui que vai ilustrar melhor o nosso problema. Eu tenho uma reta aqui. Vou pegar um pontinho fora dessa reta e vou traçar uma reta paralela. Reta paralela, passando por este ponto, paralela a esta outra reta. Nestas duas retas paralelas, eu quero dois segmentos. E eu vou orientá-los da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar um pontinho aqui para ser meu segmento CD. E vou pegar outros dois pontos aqui para ser o meu segmento EF. Beleza? Eu sei que esses segmentos serão paralelos. Então, vou deixar de exibir essa reta. Vou deixar de exibir essa reta. E vou deixar de exibir esse ponto A. E vou deixar de exibir este ponto E. Aí eu quero os segmentos CD e o segmento BF. Como que eu vou fazer a concordância entre esses dois segmentos que estão em retas paralelas? Dois segmentos paralelos, então. Vamos lá. Então, eu vou ter que criar dois arcos aqui que vão suavizar essa emenda. Vamos ver como é que está o protocolo de construção para este problema. Primeiro, a gente vai unir os pontos B e D, mas lá os nossos nomes estão diferentes. Então, vamos identificar os pontos aqui no desenho. A gente vai unir a extremidade final de um segmento com a extremidade final do outro segmento. Aliás, pegando essa orientação, é a final de um com o início do outro. Então, eu vou traçar um segmento aqui, unindo D até B. Beleza? Aqui eu tenho este segmento J. Vou tirar o rótulo dele para não me atrapalhar. Esse segmento é auxiliar, então eu vou deixar ele pontilhado para a gente ter ideia de que isso é só um traçado auxiliar. O nosso principal é o segmento CD e o segmento BF aqui neste caso. Aí o que eu preciso fazer no próximo passo? Eu preciso escolher um ponto C aleatório, aqui no caso é C'. Eu preciso escolher algum ponto, não importa o nome que vocês vão dar a ele, um ponto
qualquer neste segmento que a gente acabou de construir. E preciso também das perpendiculares nestes pontos onde ocorrerá a emenda. Então, eu vou traçar as perpendiculares aqui. Primeiro, uma reta perpendicular a este segmento, passando pelo ponto D, e uma reta perpendicular a este segmento na extremidade B. Estes também são construções auxiliares, então eu vou deixar também com o estilo pontilhado. Beleza. Agora eu pego um pontinho qualquer aqui, ó, neste nosso segmento DB. Este ponto aqui, ele vai nos auxiliar da seguinte maneira, ó. A gente vai traçar a mediatriz do segmento que liga esta extremidade final do segmento ao ponto que nós escolhemos e depois outra mediatriz para o segmento deste ponto até a extremidade inicial do outro segmento. Vamos ver na construção aqui que vai ficar mais claro. Então, preciso construir agora mediatrizes. Eu vou construir a mediatriz entre D e G, e depois vou construir a mediatriz entre G e B. Com essas mediatrizes, nós teremos pontos de interseção com as retas perpendiculares construídas. Vou destacar esses pontos de interseção aqui, ó. Tenho este ponto aqui e tenho este ponto aqui. Essas retas também são auxiliares, então vou deixar elas também com estilo tracejado. Beleza, estes pontos que nós encontramos serão centros dos arcos que vão fazer a concordância entre esses dois segmentos. Então, primeiro, eu vou fazer um arco com centro neste ponto H, que vai unir G a D, e depois eu vou traçar um arco que vai ter centro em I e que vai unir G até B. Vamos limpar aqui a visualização da nossa construção, para que a gente perceba que a concordância ocorreu, que essa emenda está suave entre estes dois segmentos. Então, aqui nós temos estes pontos que podemos deixar de exibi-los também. Eles foram os centros dos arcos. Não preciso deste rótulo, não preciso deste rótulo. Então, aqui nós fizemos uma emenda do segmento CD com o segmento BF a partir da concordância entre esses dois arcos, e nós criamos um caminho suave aqui entre esses dois segmentos. Beleza, pessoal? Na apostila tem vários problemas para vocês explorarem. Esse tópico, vocês vão verificar que basta vocês lerem com atenção o protocolo de construção, os passos de construção, e vocês são capazes de fazer essas construções que fazem concordância entre retas e arcos de circunferências. Na próxima aula, nós vamos fazer um traçado que eu achei bem interessante, vou mostrar para vocês aqui, que a gente vai passar para traçado de ovais 2, e a gente vai fazer esta construção aqui, e também nós vamos fazer, passar para a nossa última aula, o nosso último tópico da ementa, que é traçado de cônicas. Então, nós vamos fazer o traçado de elipse, hipérbole e parábola, utilizando apenas régua e compasso. Beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço para todos.